E opa, estamos voltando aqui de novo e hoje vamos falar sobre o lindo romance de Falling for the Enemy, o mais conhecido como a cavaleira que se apaixonou pelo inimigo. Então começamos em um belo dia ao cantar dos pássaros, e lá embaixo tá tendo um banquete de família, e o papai ali está falando que o seu filho Belforce foi exaltado por sua majestade como um prodígio em magia visto uma vez a cada século. Mas é claro que nossa história não é sobre ele, e sim sobre a Lia, que acabou de chegar atrasada porque estava praticando esgrima até agora. E a mamãe dela já vem falando que aquele amontoado de cartas são propostas de casamento, enquanto os homens da família estão ali falando o quanto ela é popular. Até que o pai pergunta se alguém já chamou a atenção dela, mas por enquanto nadinha. E mesmo assim ela fala que sabe que precisa se casar e ter um herdeiro e coisas assim. Só que os pais dela não querem nada disso, ela pode escolher com calma e se casar quando quiser, porque afinal o seu irmão ainda pode desistir de se tornar um mago e se casar algum dia. Ou talvez o terceiro filho dele seja um menino. E aí já dá pra ver que o amor está no ar dentro dessa família. Mas na vida, nem tudo são flores. E não muito tempo depois, a carruagem dos pais dela acabou se acidentando e eles faleceram. E no dia do velório, em vez de lamentações, as pessoas estavam fofocando sobre eles não terem deixado um herdeiro e que a família poderia ser retirada do conselho. E o Belforce, chorando, fala pra Lia que vai continuar a linhagem da família, mas ela fala que os pais dele estavam orgulhosos por ele ter se tornado mago, então não era pra ele jogar isso fora. E sobre a família, ela mesma vai resolver isso. E depois, na reunião do conselho, todos estavam revoltados querendo fazer ela renunciar ao título de marquês, já que era inaceitável ter uma marquesa entre os 12 nobres de mais alto calibre do conselho. Mas então ela fala que vai se provar, afinal a lei diz que uma mulher pode sim ganhar o título, apenas se provar o valor dela. E o rei pergunta como ela vai fazer isso, e é claro que vai ser com a sua espada. Só que o arquiduque continua subestimando, e ela não deixa pra trás e pergunta como ele vai lidar com a vergonha quando ela deixar ele de joelhos. Até que o príncipe imperial entrou no meio da disputa perguntando pro rei se o arquiduque vai mesmo conseguir proteger os seus joelhos. Então ele faz a proposta. Se ela vencer o arquiduque em um duelo de esgrima, eles iriam reconhecer o valor dela, mas se ela perder terá que casar com o homem escolhido pelo conselho. E assim foi firmado o acordo que seria decidido em um duelo para proteger tudo o que restou de sua família. E no próximo dia a batalha começou. Eles cruzaram a espada com toda a sua força, e mesmo a Lia sendo jogada para trás, ela não desistia dessa luta. Até que no meio da disputa de força, o arquiduque quebrou a sua espada no meio. Então, quando tudo parecia perdido, ela se levanta com sua espada brilhando, porque ela manifestou uma espada de aura. Já que no Império Halan é um lugar onde a magia tem sido a força, e por isso quanto mais magos, maior o poder. Mas os magos possuem uma falha: se eles dão à luz a um descendente, seus poderes desaparecem. E assim, pela falta de magos, o Império começou a confiar em uma nova esperança: um espadachim capaz de empunhar o poder da luz sagrada, um mestre da aura, o mesmo tipo de aura que ali acabou de despertar. Com isso, a batalha foi ganha, porque o quarto mestre de aura do Império nasceu. E agora um urra para a nossa nova marquesa. Então, 3 anos depois, tá finalmente chegando a hora do nosso romance. A Lia tinha acabado de chegar perto do campo de treinamento onde seus homens estavam brigando contra os falcões azuis. E ela tava a pé da vida, porque isso estava acontecendo de novo. E como parece que o comandante deles não tem interesse em disciplinar os seus homens, ela mesmo vai dar a punição de hoje. Aí o outro já pegou o comunicador e já enviou um SOS pro comandante. Só que nessa hora o comandante deles estava conversando com o príncipe imperial, falando pra ele que não era pra prosseguir desse jeito, enquanto tá geral no comunicador pedindo socorro. E o príncipe fala que isso é porque ele não se saiu muito bem quando a marquesa veio atrás dele. E se ele tivesse feito certo, eles do clube DM não estariam sofrendo tanto. E esse tal DM é o fã-clube do Duque da Marquesa, onde até os soldados estão ajudando o capitão a poder se encontrar com ela para ver se ele alcança o seu tão sonhado amor. Só que agora a voz dela apareceu no fundo do comunicador falando que ele sempre a irrita, enquanto ele tá todo corado. Mas no final ele fala que não precisa de ajuda deles porque ele mesmo vai cuidar dos seus assuntos amorosos. E assim ele vai indo embora corado que nem um pepino.
Mas pepino é vermelho? Não. E voltando na Analia, ela tava vendo o seu irmão que acabou de chegar. E ele tava falando que tava pesquisando sobre mundos paralelos. E também tinha ouvido sobre o Duelo 46. E na verdade hoje teve o Duelo 47 mais cedo. E ela tava inconformada porque o Edgar não faz nada sobre isso. Mas é meio estranho, porque, primeiro, quando ela vai levar os documentos, eles devem ser checados antes de entrar por ele. Só que na verdade isso é só uma desculpa para ele ver ela. Segundo, ele fica andando pela jurisdição dela, que é claro que é só pra ver ela de novo. E terceiro, excluir ela do treinamento especial, mas é porque ele tá preocupado com ela e parece que ela não entendeu onde ele quer chegar. Então Belfort deu pra ela uma caixinha, já que as cartas demoram muito tempo pra chegar, e usando isso elas podem chegar na hora pra ele. Só que nessa hora chega um mordomo falando que o Duque Edgar está chamando ela no escritório, mas no caminho pra lá uma carta chegou na caixinha, falando que era a Lia de um outro mundo e essa era a tentativa número 63 de mandar uma carta pra ela mesma. E quando ela vê a letra era igualzinha dela, e na assinatura tava Duquesa Cordélia von Ferriel, ou seja, ela é casada com o Duque Edgar nesse outro mundo. Só que nessa hora ela ouviu uma barulheira atrás da porta e quando foi olhar tava os cavaleiros tudo preparando um cenário romântico, enquanto o Duque apareceu lá na frente. E aí ela olha pra carta pensando se isso era brincadeira. Então quando ela abriu a outra porta tudo tinha de velas românticas a flores escrito Love. E ele tentando inventar alguma desculpa pra isso, mas aí ela pé da vida manda real, que não é pra ele chamar ela por motivos bobos desse. E também uma dica, seria melhor ele planejar esse pedido sozinho, porque envolver outras pessoas é muito sem graça. E aí ele tomou o maior fora de sua vida. Mas a partir daí tem muito mais coisa pra falar dessa história, já que é a partir daqui que eles realmente vão começar a se aproximar e o coração dela vai amolecendo. E o negócio das cartas é real mesmo, ela tá falando com ela mesmo de uma outra realidade. Eu acho que se eu fizer um outro vídeo sobre isso vocês vão entender mais. E só avisando que essa já é uma obra finalizada, então vocês já sabem, né? Só alegria. Mas por mais eu vou ficando por aqui, se curtiu deixa o like, se inscreve e até uma próxima.